E a partir então de Gênesis capítulo 12, nós vemos bem claramente que Deus determina um relacionamento com a nação de Israel. E Deus diz com muita frequência em todo o Antigo Testamento que Israel era uma nação santa. O termo santo ou santificar na língua hebraica, tanto quanto na língua grega, significa cortado e separado. Cortado daquele meio e separado daqueles povos. Por isso que a Bíblia diz a Abraão, o próprio Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceram os 12 príncipes que se tornaram os 12 príncipes de Israel, dos quais, a partir de então, nasceu o que se conhece como o povo de Israel, cuja história preenche mais de 90% de todo o Antigo Testamento. Então, havia uma ideia de que o Messias prometido era para Israel. De quem era o Messias? De Israel. A quem pertence o Messias? A Israel. E as outras nações? Eles não tinham conhecimento da lei, não tinham conhecimento dos profetas, viviam abandonados. E isso é bíblico. Abra comigo em Efésios capítulo 2, momento no qual o apóstolo Paulo explica essas coisas que agora estamos falando. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, aos gentios aí, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem jamais imaginaria? Eu não sei quantos de vocês já prestaram atenção a um fenômeno do Novo Testamento, de que todo ele é uma confirmação ao Antigo Testamento. Não há novidade. É tanto que o apóstolo Paulo ele vai pregando e vai dizendo, como disse Davi, como diz Isaías, como disse os evangelhos, diz, para se cumprir o que disse o profeta. Então não há novidade alguma. É apenas a confirmação e a realização das promessas, das sombras e figuras do Antigo Testamento. E onde é que está o fenômeno então? Existe algo no Novo Testamento que, embora ventilado no Antigo, é uma novidade do Novo Testamento. Porque outrora era um mistério oculto. É a verdade sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a grande novidade do Novo Testamento. E o que é esse corpo de Cristo? Capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então aqueles que estavam distantes, venham vocês. Não, mas nós somos gentios, nós não temos, venham. Vocês agora são aproximados às alianças, são chamados a participar, são chamados a integrar. Mas como? Pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A paz aqui entre judeus e gentios, o qual de ambos quer dizer o quê? Dois. De ambos, judeus e gentios, fez um. Este é o mistério, é a grande novidade do Novo Testamento, que Deus vai unir dois povos, pelo menos os gentios como uma categoria, há uma outra categoria de judeus. Só que há um detalhe: alguns judeus messiânicos do tempo presente dizem, está vendo aí? Eles vêm para nós, nós vamos permitir, por causa de Cristo, que vocês participem das nossas bênçãos. Quando essa união é efetuada, judeu não é mais judeu,
e gentil não é mais gentil, porém Cristo é tudo em todos. Aí o apóstolo Paulo diz: por isso na igreja não pode haver judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são regenerados pela vida de Deus e, portanto, membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Essa é a grande novidade do Novo Testamento, que até chegar o tempo oportuno, ninguém sabia que isso aconteceria. Versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam. Quem eram os que estavam longe? Quem eram os que estavam perto? Paz aos judeus, paz aos gentios e também aos judeus. Este mistério desta união mística, em que judeu é agregado a gentil, e gentil agregado a judeus, e que agora misturados constituirão uma unidade com Deus, é o mistério que aguardava por ser revelado em tempos oportunos. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, todos os homens, ele quer dizer não somente os judeus. Quando ele diz todos os homens, não está dizendo da totalidade da humanidade, mas está dizendo da universalização da graça. A graça não é exclusiva de judeus, mas é para todos os homens, para brasileiros, para portugueses, para franceses, para ingleses. Se nós voltarmos, adiantarmos uma página aí da Bíblia para Efésios capítulo 3, Paulo vai nos explicar esta verdade de maneira explícita. Ele aqui no capítulo 3 estará explicando o que é o tempo oportuno, lá de 2 Timóteo capítulo 2. Por esta causa, que causa? Por esta causa, ele falou agora, a causa desta união, desse agregar de gentios e judeus, formando um só corpo com Deus. Esta causa, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo recebeu de Deus um ministério muito definido. Vá aos gentios, dizer a eles que eles têm parte no plano de salvação. Vá aos gentios, afirmar para eles, revelar-lhes que Deus se voltou para eles, para que juntamente com os judeus, aqueles que tinham um coração arrogante de pensar que eram os exclusivos de Deus, não, agora todos, uma mistura de nacionalidades, sem exclusividades, a totalidade dos homens, não em número, mas em nações, toda a humanidade, ou seja, há salvos em todas as nações da face da terra. Por isso ele diz, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido, porque poucos entenderam isso, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O que ele escreveu há pouco resumidamente? A união, judeus e gentios, num só corpo com Deus. Este é o mistério. Versículo 4, pelo qual,
quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Você lembra que lá em 1 Timóteo 2,4 fala que aquela verdade era uma verdade que aguardava o tempo oportuno para ser pregado? E agora aqui diz que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os 6, ele é explícito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Deus deseja que todos os homens, em outras palavras, Deus deseja que não somente os judeus, mas que os demais também sejam salvos. Esta era uma verdade oculta e que não fora dada a conhecer até que chegasse o tempo oportuno de ser ministrada. Todos os homens quer dizer a somatória de judeus e gentios. Isso é provado em outros textos. Abra por favor no livro de Romanos, no capítulo 3. Que se conclui? Qual a conclusão a que chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Nós judeus. Vantagem sobre quem? Sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando diz gregos aqui, queridos, quer dizer gentios de uma forma geral. Vocês já devem ter lido em algum livro, ouvido, que a cultura grega, desde o 3º século antes de Cristo, essa cultura grega havia dominado todo o mundo e helenizado todos os habitantes daquele mundo antigo. Então, quando falava os gregos, não queria dizer somente os nascidos na Grécia, mas significava todos os homens sob o domínio grego e sob a influência da cultura e da língua grega. Por isso que diz, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, ou no caso os gentios, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então veja como o apóstolo Paulo, ele utiliza a palavra todos para mostrar essa união. Os judeus e os gentios, sem exceção, são todos que estão debaixo do pecado, não importa qual é a nacionalidade. Versículos 21, 22, 23. Mas agora, uma vez que Paulo colocou todos numa só condição, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há, quando diz porque não há distinção, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele está dizendo o quê? Que Ele considera os gentios na mesma proporção que os judeus. Eu sei que ainda tem alguém que diz assim, não, mas se Deus salva a um, porque Ele elegeu